Bom, vamos dar uma olhada na trajetória da monarquia inglesa. E acho que a primeira conversa se refere ainda quando ela estava em formação durante a Idade Média. Ocorre ali um confronto entre o monarca e setores da nobreza, que leva no ano de 1215, se você perceber aqui, é no século XIII, a assinatura desse documento aqui, a chamada Magna Carta. É interessante porque é um acordo entre o rei e a nobreza. Olha o que está dito aqui. Nenhum tributo extraordinário seria criado sem o consentimento comum do reino. O que é esse reino que está sendo considerado aqui? É uma espécie de conselho de cavaleiros. Interpretações posteriores consideraram que esse consentimento é a responsabilidade do parlamento, instituição que representava os interesses das elites inglesas. Para estar aqui, você é membro da elite, não há participação popular nesse contexto. Mas, de qualquer forma, quando a monarquia inglesa está nascendo, nasce junto com ela a ideia de um parlamento. Aqui ainda como uma coisa complementar que ajudava o rei a ser forte. Bom, no século seguinte, a monarquia inglesa se envolve nesse conflito, chamada Guerra das Duas Rosas. A Guerra das Duas Rosas é essencialmente uma guerra pela sucessão do trono inglês. Duas famílias vão se opor, né? A família Lancaster, que o símbolo é uma rosa vermelha, e a família dos York, que o símbolo é uma rosa branca. Então o que a gente tem aqui? A nobreza lutando entre si. A nobreza inglesa se posiciona ou a favor dos York ou a favor dos Lancaster. Então, a grande repercussão dessa guerra é que ela leva ao enfraquecimento da nobreza, de uma forma geral, lutando entre si. Até que, depois de muito confronto, chega a um acordo, com a ascensão ao poder dos Tudor. O Henrique VII, que é o primeiro rei dessa dinastia Tudor, cria uma imagem da pacificação do país, né? A rosa Tudor passa a ser uma rosa que une elementos da rosa York e da rosa Lancaster. Então, ele assume o poder com uma nobreza mais fragilizada e submetida ao poder do rei. A monarquia inglesa vai viver a partir daqui o chamado absolutismo. A ideia de uma concentração de poderes nas mãos do monarca e de uma nobreza que gravitava em torno dele. Eu vou conversar com vocês sobre dois desses monarcas. O primeiro deles é esse que aparece aqui, o rei inglês Henrique VIII. Ele é um rei que assume o governo num contexto da chamada reforma religiosa. Finalzinho do século XV e no século XVI é que ele governa. E aí o grande destaque desse monarca, para ajudar a formar o absolutismo inglês, foi a assinatura desse documento, chamado Ato de Supremacia. Ele abriu um confronto com o Papa, e ao final desse confronto com o Papa, ocorre a assinatura desse documento que torna Henrique VIII o chefe da igreja na Inglaterra. Ora, se pelo ato de supremacia na Inglaterra o rei é o chefe da igreja, ele não é mais católico. Está nascendo aqui mais uma igreja protestante, chamada de anglicanismo. Ora, isso fortalece o poder do Estado. Contribui para o absolutismo inglês porque ele passa a controlar a religião. A religião anglicana é muito semelhante à Igreja Católica na sua estrutura. O que vai atrair a oposição de setores ingleses calvinistas. Calvinistas ingleses olham para a Igreja Anglicana e vão dizer, bom, ela é muito parecida com a Igreja Católica. E passam a se opor a essa igreja. Na Inglaterra, os calvinistas eram chamados de puritanos. Mas, de qualquer forma, esta igreja anglicana contribuiu para fortalecer o poder do rei. Mais adiante, na trajetória do absolutismo inglês, é extremamente importante essa rainha, a chamada rainha Elizabeth I. Rainha Elizabeth corresponde ao apogeu do absolutismo na Inglaterra.
para ter uma noção cultural, é durante o seu reinado que a gente tem a produção do teatro de William Shakespeare. Mas ela é o apogeu pela eficácia do seu modelo econômico mercantilista. O mercantilismo é a política econômica do Estado absolutista, marcada por um forte intervencionismo estatal. Nessa lógica intervencionista, a Elizabeth estabelece fortíssimos incentivos às manufaturas têxteis na Inglaterra. Contribui muito para transformar a Inglaterra numa grande exportadora de tecidos. Além disso, ela estabelece incentivos à colonização no sul dos Estados Unidos. Mais uma fonte de arrecadação de recursos com plantações de algodão no sul dos Estados Unidos, que favorece o enriquecimento do Estado. Então, medidas como essa transformaram Elizabeth no ápice da política absolutista na Inglaterra.